7 meses de gravidez e eu estava ali, sentada sozinha, no banco do motorista, com as mãos tremendo no volante, vendo meu marido e minha cunhada entrarem juntos na loja de enxoval mais cara da cidade. Não era a primeira vez que ela me humilhava, não era a primeira vez que ele deixava, mas dessa vez, com meu bebê se mexendo dentro de mim, com minhas costas doendo e meu coração partido, algo diferente aconteceu. Eu liguei o carro, decidi ir embora. E quando minha mão alcançou a marcha, alguém bateu no vidro com tanta força que eu quase gritei. Era ela, a vendedora da loja. E o que ela me disse naqueles próximos 3 minutos mudou absolutamente tudo na minha vida. Mas deixa eu voltar um pouco. Deixa eu te contar como eu cheguei naquele estacionamento, naquele dia, naquela situação humilhante. Porque essa história não começou ali. Ela começou muito antes, no dia em que meu teste de gravidez deu positivo, e eu, toda feliz, toda emocionada, liguei para o meu marido para contar a notícia. Ele estava trabalhando, então pediu para eu mandar uma foto do teste. Mandei. Esperei a reação. E sabe qual foi? Minha irmã vai surtar de felicidade. Deixa eu contar para ela primeiro? Primeira red flag que eu deveria ter visto. Meu marido queria contar para a irmã dele antes de processar a própria emoção de ser pai, mas eu relevei. Afinal, eles sempre foram muito unidos, muito próximos. Eu sempre soube disso. O que eu não sabia é que para ela, unidos significava ele é meu e você é uma intrusa. A Melissa, minha cunhada, tinha 32 anos e nunca tinha casado. Nunca tinha tido um relacionamento sério que durasse mais de 6 meses. E olha, eu não sou de julgar ninguém pela vida amorosa. Cada um vive como quer, como pode. Mas com ela, era diferente. Ela não queria um relacionamento. Ela queria o irmão. Não de um jeito estranho, não. Nada disso. Mas de um jeito doentio, possessivo, de quem acha que ninguém nunca vai ser bom o suficiente para ele. Ninguém nunca ia cuidar dele como ela cuidava. Ninguém nunca ia entender ele como ela entendia. E, principalmente, ninguém nunca ia ter o direito de tirar a atenção dele dela. Quando eu e o Rafael começamos a namorar, há 4 anos, ela foi gentil, educada, simpática até. Me chamava para almoçar, queria saber da minha vida, das minhas histórias. Eu achei que tinha dado sorte, sabe? Cunhada legal, que queria ser minha amiga, que ilusão. O que ela estava fazendo era me estudando, catalogando cada detalhe meu, cada fraqueza, cada insegurança que eu ingenuamente compartilhava. Porque quando o Rafael pediu minha mão em casamento, 1 ano depois, tudo mudou. A Melissa gentil sumiu, e no lugar dela apareceu uma mulher que eu não conhecia. Começou com comentários pequenos, quase imperceptíveis. Ai, que vestido bonito! Pena que não é bem o estilo que o Rafa costuma gostar, né? Ou então, nossa, você vai fazer esse prato no jantar? Corajosa. A mãe dele sempre fez diferente, mas vai que dá certo. Ou ainda, interessante sua escolha de cor para a sala. O Rafa sempre disse que detestava tons escuros, mas quem sabe ele mudou de ideia. Cada frase era uma alfinetada disfarçada de opinião. Cada comentário era veneno embrulhado em papel de presente. E o pior, o Rafael nunca via. Nunca percebia. Para ele, a irmã só estava dando pitaco porque se importa. Mas aí veio o casamento. E aí as coisas escalaram de um jeito que eu nunca imaginei. Ela quis opinar em tudo. No vestido, na decoração, no buffet, na lua de mel. Quando eu disse que queria casar na praia, ela suspirou fundo e falou: Ai, cunhada, mas o Rafa sempre sonhou com um casamento na igreja. Ele comentou isso comigo várias vezes. Mentira, completa mentira. Mas ela falava com tanta convicção, com tanta certeza, que até eu comecei a duvidar. Será que eu não conhecia meu próprio noivo? Será que ela sabia dele coisas que eu não sabia? Será que eu estava sendo egoísta querendo do meu jeito? E sabe o que é mais triste? O Rafael concordava com ela. Não porque ele realmente quisesse casar na igreja, mas porque ele não conseguia contrariar a irmã. Ele não conseguia ver que ela estava manipulando tudo. Ele não conseguia enxergar que cada sugestão dela era uma forma de manter o controle, de mostrar quem realmente mandava na vida dele. Eu tentei conversar com ele, tentei explicar, tentei mostrar o padrão, mas ele sempre dizia a mesma coisa. Amor, você está exagerando. Ela só quer ajudar. Ela é minha irmã, me conhece desde que eu nasci. E eu me calava, engolia seco e cedia, sempre cedia. Até que veio a gravidez. E aí, gente, aí foi o ápice. A Melissa ficou obcecada. Ela queria estar em todas as consultas médicas. Queria opinar no nome do bebê. Queria decidir a decoração do quarto. Queria escolher o pediatra. Ela literalmente disse uma vez: Eu vou ser a tia mais presente da história. Esse bebê vai me amar tanto quanto ama vocês. E a forma como ela falou,
O brilho nos olhos dela me deu arrepios. Não era um brilho de amor de tia, era um brilho de posse, de propriedade, como se aquele bebê também pertencesse a ela. E o Rafael? O Rafael achava lindo. Achava emocionante a irmã estar tão envolvida. Que sorte a nossa, amor. O bebê vai ter uma tia que é praticamente uma segunda mãe. Eu queria gritar, queria sacudir ele e falar. Ela não quer ser segunda mãe, ela quer ser a mãe, ela quer me tirar do caminho. Mas eu não falei nada, só sorri, só assenti, só deixei mais uma vez. Aí chegou o dia do enxoval. Eu estava animada, sabe? Porque finalmente, era algo que eu ia fazer sozinha com meu marido. Escolher as roupinhas do nosso filho, os cobertores, os lençóis, cada detalhe com carinho e cuidado. Marquei o dia, separei referências, até fiz uma pastinha no Pinterest com tudo que eu achava bonito. E quando contei pro Rafael, ele ficou feliz. Disse que ia ser especial, disse que ia ser nosso momento. Eu acreditei. Meu Deus, como eu acreditei. Mas antes de continuar, eu preciso fazer um pedido do fundo do meu coração. Se você está aí assistindo e essa história está tocando em algo dentro de você, se você já sentiu essa humilhação, essa sensação de ser invisível no seu próprio casamento, no seu próprio momento, deixa seu like e se inscreve no canal. Isso me mostra que eu não estou sozinha, que minha voz está alcançando outras mulheres que precisam ouvir que não são loucas, que não estão exagerando. E me conta nos comentários, você já passou por algo parecido com uma cunhada, uma sogra, alguém da família do seu parceiro? Agora deixa eu continuar contando o que aconteceu naquele dia maldito. Amanhã tinha começado normal. Eu acordei cedo, empolgada, escolhi uma roupa confortável porque sabia que ia ficar horas na loja. O Rafael estava no banho quando o celular dele tocou. Era a Melissa. Sempre era a Melissa. Sempre tocava naquele tom específico que ele tinha colocado só pra ela, uma musiquinha irritante que eu já tinha começado a odiar. Ele atendeu ainda enrolado na toalha, todo sorridente. Oi, mana, tudo bem? Eu já senti o clima mudar. Já senti que alguma coisa ia dar errado. E estava certa. Quando ele desligou, veio até mim com aquela cara de cachorro sem dono. Aquela cara de quem vai pedir algo que sabe que vai me chatear. Amor, a Mel perguntou se ela pode ir com a gente escolher o enxoval. Meu estômago embrulhou. Meu bebê chutou, como se também estivesse protestando. Mas eu respirei fundo. Tentei ser razoável. Tentei ser a esposa compreensiva. Rafa, a gente tinha combinado que ia ser só nós dois. Eu estava esperando por isso. Ele sentou na cama do meu lado. Pegou minha mão. Eu sei, amor, mas ela está tão animada. E convenhamos, ela tem um gosto ótimo para essas coisas. Pode até ajudar a gente a escolher melhor. Ajudar a gente a escolher melhor. Como se eu, a mãe, não fosse capaz de escolher para o meu próprio filho. Eu quis chorar ali mesmo, mas segurei. Sempre segurava. Tudo bem, ela pode ir. E lá no fundo, naquele cantinho de mim que ainda tentava ver o lado bom das coisas, eu pensei, vai que é legal. Vai que a gente se diverte juntas. Vai que isso aproxima a gente. Vai que eu estou mesmo exagerando e ela só quer participar porque ama o irmão e vai amar o sobrinho. A Melissa nos encontrou na porta da loja. Ela estava impecável como sempre. Cabelo escovado, maquiagem perfeita, roupa de grife. Eu estava com uma calça de moletom e uma blusa larga, porque era o que cabia no meu corpo de 7 meses de gestação. Ela me olhou de cima a baixo e sorriu. Aquele sorriso. Oi, cunhada. Que bom te ver. Você está tão natural hoje. Natural. Código para desleixada, para mal arrumada, para não me esforcei nem um pouco. Mas ela falou sorrindo. Então, como é que eu ia reclamar? Entramos na loja e foi exatamente como eu temia. Pior até. Cada peça que eu pegava, ela torcia o nariz. Cada cor que eu sugeria, ela dizia que não combinava muito com a pele de bebê. Cada estampa que eu achava fofa, ela suspirava e comentava. Ah, não sei. Acho meio infantil demais, não? Infantil demais. Para um bebê. Deixa isso afundar um pouco na sua cabeça. E o Rafael? O Rafael concordava com tudo que ela dizia. Tudo. É, amor. Acho que a Mel tem razão. Esse azul é meio forte, não é? Ou então, ela entende dessas coisas. Vamos confiar nela. Eu tentei. Juro que tentei manter a calma. Tentei dar minha opinião de forma gentil, sem confronto. Mas, Rafa, eu pesquisei. E essa marca é ótima. Outras mães recomendam. E sabe o que a Melissa respondeu? Ai, cunhada, cuidado com essas informações da internet. Nem tudo que está lá é verdade. Eu prefiro confiar na minha experiência. Experiência. Ela não tinha filhos. Nunca tinha cuidado de bebê.
mas tinha experiência. Experiência de quê? De destruir a alegria alheia? A gota d'água foi quando chegamos na sessão de berços. Eu tinha visto um lindo, de madeira clara, estilo escandinavo, simples e aconchegante. Mostrei para o Rafael todo animada. Olha, amor, é exatamente o que a gente conversou. Ele olhou, sorriu, ia falar algo quando a Melissa se intrometeu. Sério? Achei sem graça, muito sem personalidade. Cadê a sofisticação? Cadê o charme? E então ela apontou para um berço imenso, todo trabalhado, cheio de detalhes, caríssimo. Esse sim, esse é digno do meu sobrinho. Eu olhei para o Rafael esperando que ele, pelo menos dessa vez, me defendesse. Que ele dissesse que a opinião da mãe do bebê importava mais. Que ele valorizasse meu gosto, meus desejos, meus meses de pesquisa e planejamento. Mas ele olhou para o berço que a irmã tinha escolhido e disse: realmente é bonito. E olha, amor, se a gente vai gastar mesmo, melhor gastar bem, né? Confia na Mel. Confia na Mel. Não confia em mim. Confia nela, na irmã, na mulher que não carregava o bebê na barriga, na mulher que não ia acordar de madrugada para amamentar, na mulher que não ia trocar fraldas, nem dar banho, nem embalar para dormir. Mas confia nela, porque ela tinha gosto, porque ela sabia, porque eu, aparentemente, não sabia de nada. Eu saí daquela sessão sem dizer nada, só acompanhei, calada. Enquanto ela escolhia cada peça, cada detalhe, cada cor, cada tema, cada mínimo item do enxoval do meu filho. E o Rafael ia concordando, sorrindo, feliz que as duas mulheres da vida dele estavam se entendendo tão bem, se entendendo. Eu estava sendo apagada, e ele achava que era entendimento, até que ela pegou um macacão, azul bebê, delicado, com bordado de ursinho, e eu, num momento de coragem, de teimosia, de tentar existir naquele momento, falei: esse eu gostei, vamos levar. Foi aí que ela riu, literalmente riu, olhou para mim, depois para o Rafael e disse: cunhada, sem querer te ofender, mas você tem um gosto meio duvidoso para essas coisas. Acho melhor deixar comigo, tá? E esperou. Esperou a reação dele. E eu também esperei. Esperei que meu marido, o pai do meu filho, o homem que jurou me amar e me proteger, dissesse algo, qualquer coisa. E sabe o que ele disse? É, amor, acho que a Mel entende mais mesmo. Relaxa e deixa ela escolher. Relaxa e deixa ela escolher. No enxoval do meu bebê. Relaxa. Como se minha opinião fosse um empecilho. Como se eu fosse o problema. Como se eu estivesse atrapalhando aquele momento lindo entre irmãos. Eu senti algo quebrar dentro de mim. Não foi raiva. Ainda não. Foi uma tristeza profunda, pesada, que começou no peito e desceu até a barriga, até onde meu filho estava. E eu tive medo. Medo de que essa humilhação nunca acabasse. Medo de que, quando meu bebê nascesse, ela fosse sempre a voz mais importante. Medo de ser mãe de segunda classe na vida do meu próprio filho. Medo de sumir, de não existir, de virar sombra. Saí da loja sem avisar. Simplesmente sai, com a barriga pesada, com os pés inchados, com o coração destroçado. Caminhei até o carro no estacionamento. Entrei, tranquei as portas e fiquei ali, sozinha, vendo pela vitrine os dois lá dentro, rindo, escolhendo, vivendo um momento que era meu, que deveria ser meu. Peguei o celular, pensei em ligar para minha mãe, para uma amiga, para alguém que me dissesse que eu não estava louca. Mas o que eu ia falar? Que meu marido preferiu a irmã a mim? Que eu fui humilhada na frente de vendedoras numa loja de bebê? Que minha opinião não importou nem um pouco no enxoval do meu próprio filho? Fiquei ali por 20 minutos. 20 minutos que pareceram uma eternidade, vendo eles lá dentro. E nenhum dos dois percebeu minha ausência. Nenhum dos dois se perguntou onde eu estava. Nenhum dos dois sentiu falta. Eu simplesmente não fiz diferença nenhuma. E foi nesse momento, com lágrimas escorrendo pelo rosto, com o bebê mexendo dentro de mim, como se estivesse tentando me consolar, que eu tomei uma decisão. Eu ia embora, não da loja, da vida deles. Eu ia ligar o carro, ir para casa, fazer as malas e ir para casa da minha mãe. Deixar que eles dois vivessem o casamento perfeito que tanto queriam. Deixar que ela criasse meu filho, já que era isso que ela tanto desejava. Porque eu não aguentava mais. Não aguentava mais ser invisível. Não aguentava mais ser menos. Liguei o carro, coloquei o cinto. A mão tremendo, coloquei a chave na ignição. E quando fui engatar a marcha para sair daquela vaga, daquele estacionamento, daquela situação toda, alguém bateu no vidro, forte, desesperado. Eu levei um susto tão grande que quase gritei. E quando olhei, era a vendedora. A moça que tinha nos atendido lá dentro. Os olhos dela estavam arregalados, urgentes. Ela fez um sinal para eu abrir o vidro. Hesitei, mas algo naquele olhar me fez abaixar o vidro.
E o que ela me disse mudou tudo. Você precisa saber uma coisa. A voz dela saiu ofegante, nervosa. Ela olhou por cima do ombro, como se tivesse medo de ser vista. Eu não devia estar fazendo isso. Posso até perder meu emprego. Mas eu não consigo ficar quieta depois do que eu acabei de ouvir. Meu coração disparou. O bebê chutou forte, como se também estivesse prestando atenção. Do que você está falando? A vendedora respirou fundo, se abaixou para ficar na altura da janela e sussurrou. Aquela mulher lá dentro. Aqui está com seu marido. Ela acabou de me falar uma coisa horrível. Eu senti meu corpo inteiro congelar. O quê? O que ela falou? A moça olhou de novo para a loja, conferindo se ninguém estava vendo, e continuou. Ela me chamou no canto, longe dele, e me disse assim: olha, minha cunhada tem um gosto muito ruim. Ela não entende nada de enxoval, de decoração, de nada. Então, eu vou escolher tudo. Eu vou pagar. E você vai fingir que as escolhas foram dela, tá? Porque eu não quero que meu irmão veja que eu estou tomando conta de tudo. Ele ainda acha que a opinião dela importa. Eu não conseguia respirar. Literalmente. Meu peito travou. Ela disse isso? Ela falou essas palavras? Exatamente essas palavras. E tem mais. A vendedora se inclinou mais. Ela disse que o bebê vai ser praticamente filho dela também. Que ela vai estar tão presente que você nem vai ter espaço. Que ela vai ser a figura feminina principal na vida dessa criança. E que você... Ela hesitou. Parecia ter dificuldade de falar. Que você é só a barriga de aluguel. Que depois que o bebê nascer, você vai perceber que não é tão necessária quanto pensa. As lágrimas vieram antes que eu pudesse controlar. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de raiva. Raiva pura, crua, visceral. Porque ouvir aquilo, ouvir com todas as letras o que eu já sentia, mas tentava negar, foi como levar um soco no estômago. Por que você está me contando isso? Minha voz saiu trêmula. A vendedora suspirou. Porque eu também já fui casada. E eu também tive uma cunhada assim. E eu não tive ninguém para me alertar. Perdi meu casamento por causa disso. Não deixa isso acontecer com você. Ela colocou a mão no meu ombro, apertou de leve e saiu andando de volta para a loja antes que eu pudesse agradecer. Fiquei ali, paralisada, processando. Cada palavra que ela tinha dito ecoava na minha cabeça. Barriga de aluguel, gosto ruim, figura feminina principal e o pior de tudo. Ele ainda acha que a opinião dela importa. Ela estava manipulando tudo. Não era só implicância. Não era só ciúmes de irmã. Era um plano deliberado, calculado, de me tirar do caminho, de assumir meu lugar, de criar meu filho como se fosse dela. Olhei para a loja. Vi os dois ainda lá dentro. Ela apontando para algo. Ele rindo, cúmplice. E pela primeira vez em 4 anos de relacionamento, eu olhei para o meu marido e senti nojo. Nojo da fraqueza dele, da cegueira dele, da forma como ele me entregava de bandeja para a irmã dele destruir. Porque não era mais possível dizer que ele não sabia. Ele sabia. No fundo, ele sabia. Mas era mais fácil me deixar sofrer do que contrariar a Melissa. Era mais confortável fingir que estava tudo bem do que enfrentar a verdade. Respirei fundo, sequei as lágrimas e tomei uma decisão diferente da que eu tinha tomado 5 minutos atrás. Eu não ia fugir, não ia desistir, não ia deixar ela vencer, porque aquele bebê era meu, aquele casamento era meu. E se tinha uma coisa que eu tinha aprendido nesses anos todos, é que mulheres manipuladoras só conseguem manipular enquanto ninguém acende a luz. E eu ia acender tão forte que todo mundo ia ver quem ela realmente era. Mas eu precisava ser inteligente, precisava de provas, precisava flagrar ela no próprio veneno. Desliguei o carro, respirei fundo mais uma vez, refiz a maquiagem rapidamente com o que tinha na bolsa e entrei naquela loja de novo. Quando abri a porta, os dois estavam no caixa. Ela estava passando o cartão dela, pagando tudo, cada peça que ela tinha escolhido. O Rafael parecia surpreso. Mel, não precisa, a gente pode pagar. Ela sorriu aquele sorriso doce e venenoso. Eu quero, mano. É meu presente pro meu sobrinho. Afinal, ele é praticamente meu filho também, né? Praticamente meu filho. As palavras da vendedora ecoaram na minha mente. Ela disse que o bebê vai ser praticamente filho dela também. Me aproximei, calma, sorrindo. Que generosa, Melissa. Muito obrigada. Ela me olhou surpresa. Não esperava que eu voltasse. Não esperava que eu estivesse ali, sorrindo, tranquila. Ah, oi, cunhada. Pensei que você tinha ido embora. Pensei. Ou desejou. Não, só fui ao banheiro. Barriga de grávida, né? Usei a palavra de propósito. Barriga. Para ver se ela tinha coragem de repetir o que tinha dito para a vendedora. Ela riu. Forçado. Sim, imagino. O Rafael me abraçou. Amor, a Mel resolveu pagar tudo. Você acredita? Que irmã incrível. Irmã incrível. Que queria roubar meu filho. Forcei um sorriso.
Incrível mesmo. Melissa, posso falar com você um segundo? Lá fora? Ela hesitou. O Rafael também. Sobre o que, amor? Mantive o sorriso. Coisa de mulher. Rápido. Ela não podia recusar sem parecer estranha. Então concordou. Saímos. E quando chegamos perto do carro, longe o suficiente do Rafael, eu parei, virei para ela e disse, baixo mas firme. Eu sei o que você disse para a vendedora. O rosto dela mudou. O sorriso caiu. Os olhos arregalaram. Apenas por um segundo, mas foi o suficiente. Não sei do que você está falando, mas a voz dela tremeu, trêmula, insegura. Pela primeira vez em 4 anos, eu vi medo nos olhos dela, medo de ter sido descoberta. Me aproximei mais. Você me chamou de barriga de aluguel. Disse que meu filho é praticamente seu. Disse que eu não vou ser necessária. Eu sei de tudo, Melissa. Ela tentou rir. Tentou fazer parecer absurdo. Você está delirando. Deve ser a gravidez mexendo com sua cabeça. Mas eu não recuei. A vendedora me contou, palavra por palavra. E eu acredito nela, porque faz sentido. Todo o comportamento seu, todas as suas atitudes, tudo que você fez nesses 4 anos faz sentido agora. O rosto dela endureceu. O sorriso desapareceu completamente. E ali, naquele estacionamento, eu vi pela primeira vez quem ela realmente era. Sem máscara, sem fingimento. Você acha que é boa o suficiente para o meu irmão? A voz dela saiu fria, cortante. Você acha que só porque casou com ele você é especial? Você não é. Você nunca vai ser. Eu conheço ele desde que ele nasceu. Eu cuidei dele quando minha mãe trabalhava. Eu estive lá em cada momento importante da vida dele. E aí você aparece, uma qualquer, e acha que pode tomar o lugar dele que sempre foi meu? Qualquer. Ela me chamou de qualquer. E nem piscou. Ele é seu irmão, Melissa. Não seu marido. Não seu filho. Seu irmão. Ela deu um passo na minha direção, agressiva. Ele é minha responsabilidade, e esse bebê também vai ser, porque você não tem capacidade de criar uma criança direito. Você mal sabe escolher roupa, imagina educar um ser humano. Eu queria gritar, queria revidar, mas me segurei, porque ela estava se expondo, finalmente. Sem testemunhas, ela estava mostrando quem realmente era, e eu precisava que o Rafael visse isso também. Olhei para ela nos olhos. Você está louca, doente. E eu vou contar tudo pro Rafael. Ela sorriu, mas não era um sorriso bonito. Era um sorriso cruel, confiante. Conta, vai lá, conta. Ele nunca vai acreditar em você, porque entre você e eu, ele sempre vai escolher eu. Sempre. E ela virou as costas e voltou para a loja, confiante, segura. Como se já tivesse vencido, como se eu não tivesse chance nenhuma. E sabe o que é mais triste? Ela estava certa. Naquele momento, ela estava completamente certa. Porque quando contei pro Rafael, horas depois, em casa, ele não acreditou. Ele riu. Amor, você está exagerando. A Mel jamais diria isso. Você deve ter entendido errado. Ou a vendedora entendeu errado. Ou sei lá, mas minha irmã não é assim. Entendi errado. Claro, sempre eu que entendia errado. Sempre eu que exagerava. Sempre eu que era o problema. Mas eu não desisti, porque tinha uma coisa que a Melissa não sabia sobre mim. Eu sou filha de mulher forte, criada por uma mãe que me ensinou que mulher não abaixa a cabeça, não desiste, não deixa ninguém pisar. E se ela queria guerra, ela ia ter. Mas não ia ser uma guerra de gritos, de escândalos, de brigas feias. Ia ser uma guerra silenciosa, estratégica, inteligente. Porque a melhor vingança não é baixar ao nível da outra pessoa. É se elevar tanto que ela não consegue mais te alcançar. Comecei a observar tudo, cada ligação, cada mensagem, cada visita. Comecei a anotar num caderninho cada comentário venenoso, cada manipulação, cada mentira. Comecei a gravar conversas. Sim, eu sei que é errado, que invade privacidade, mas eu estava lutando pela minha família, pela minha sanidade, pela possibilidade de ser mãe do meu próprio filho, sem uma intrusa querendo assumir meu lugar. E em 2 semanas, eu tinha uma coleção de provas que até o Rafael, cego como era, não conseguiria ignorar. O momento perfeito veio numa tarde de domingo. A Melissa tinha pedido para vir almoçar na nossa casa. Disse que queria fortalecer os laços familiares antes do bebê chegar. Fortalece a manipulação, eu pensei. Mas deixei, porque eu tinha um plano. Eu tinha convidado minha mãe também. E a sogra. Sim, a mãe do Rafael e da Melissa. Porque se tinha alguém que precisava ver quem a filha realmente era, era ela. E se tinha alguém que podia botar ordem naquela situação, era ela também. Fiz uma comida deliciosa, caprichei na mesa.
Estava impecável. A Melissa chegou com um presente, um livro sobre maternidade. Me entregou sorrindo. Achei que você precisa. Tem muitas dicas boas para mães de primeira viagem que não sabem muito bem o que fazer. Mães que não sabem o que fazer. Na frente da minha mãe, na frente da sogra. Mas ninguém percebeu o veneno. Ninguém nunca percebia. O almoço começou tranquilo. Conversas amenas, risadas, histórias. Até que em dado momento, a Melissa começou. Sabe, cunhada, eu estava pensando, quando o bebê nascer, acho que você vai precisar de muita ajuda. E eu estava pensando em tirar uns meses do trabalho para ficar aqui em casa, ajudando vocês. Tirar uns meses do trabalho para ficar na minha casa, com meu filho. A sogra achou lindo. Que irmã dedicada. Rafael, que sorte a sua. Rafael sorriu, orgulhoso. Minha mãe me olhou. Ela conhecia a história toda. Ela sabia o que estava acontecendo. Que generoso, Melissa. Mas não vai ser necessário. Eu e o Rafael vamos dar conta. Ela riu. Aquela risada condescendente. Ai, cunhada, você fala isso agora. Mas quando você estiver exausta, sem dormir, sem saber o que fazer, você vai me agradecer por estar aqui. A sogra concordou. Ela tem razão. Bebê dá muito trabalho. Aceita a ajuda. E ali estava de novo. Todo mundo do lado dela. Todo mundo achando ela maravilhosa. Todo mundo me achando ingrata por não aceitar. Foi aí que tomei coragem. Melissa, posso te fazer uma pergunta? Ela sorriu, confiante. Claro, respirei fundo. Por que você disse para a vendedora da loja de enxoval que eu sou só uma barriga de aluguel? Silêncio. Absoluto. Você podia ouvir uma agulha cair. O rosto dela ficou branco, depois vermelho. Eu nunca disse isso. Você está inventando. Peguei meu celular. Abri a gravação. Não estou não. Tenho a vendedora gravada confirmando. Quer ouvir? O Rafael me olhou chocado. Você gravou? Olhei para ele. Gravei. Porque ninguém acreditava em mim. Porque eu estava cansada de ser chamada de louca, de exagerada, de dramática. Então eu fui atrás de provas. E apertei o play. A voz da vendedora saiu clara do celular, contando tudo. Cada palavra que a Melissa tinha dito. Cada manipulação. Cada veneno. E quando a gravação acabou, o silêncio na sala era ensurdecedor. A sogra olhou para a filha, boquiaberta. Melissa, você disse isso mesmo? A Melissa tentou rir, tentou fazer parecer mentira. Mãe, ela está manipulando. Essa gravação pode ser falsa, editada, sei lá. Mas a voz dela estava tremendo. E quando ela olhou para o irmão, procurando apoio, encontrou um Rafael que ela nunca tinha visto. Um Rafael de queixo caído, olhos marejados, expressão de quem acabou de descobrir que a pessoa que mais confiava era uma mentirosa. Mel. A voz dele saiu baixa, trêmula. Você realmente disse isso? Ela se levantou, nervosa. Rafa, você vai acreditar nela? Na sua esposa de 4 anos? Ou em mim, sua irmã de 32 anos? Foi a pior coisa que ela podia ter dito, porque ela acabou de forçar ele a escolher. E pela primeira vez em 4 anos, eu vi ele enxergar. Realmente enxergar. Mel, você não respondeu minha pergunta. Você disse ou não? Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. E então, num surto de raiva e frustração por estar acuada, ela explodiu. E se eu disse? E daí? Eu só falei a verdade. Ela não é boa o suficiente para você. Ela nunca foi. E esse bebê merece mais do que uma mãe medíocre que mal sabe se vestir direito. A sogra levantou, chocada. Melissa, o que deu em você? Mas a Melissa estava descontrolada agora. Todo o veneno, toda a raiva, toda a possessividade guardada estava vazando. O que deu em mim? O que deu em vocês? Vocês não veem? Ele era feliz antes dela. Ele me dava atenção. Ele me priorizava. E aí ela apareceu e virou a cabeça dele. E agora eu sou tratada como se fosse qualquer uma. Ela estava gritando, chorando, fora de controle. Eu cuidei de você a vida inteira, Rafael. Eu! Quando a mamãe trabalhava, quem trocava suas fraldas? Quem fazia sua comida? Quem te levava para a escola? Eu! E você me troca por essa... Chega! O Rafael gritou. Pela primeira vez em 4 anos, ele gritou com a irmã. Você está completamente louca. Como você ousa falar assim da minha esposa, da mãe do meu filho? A Melissa recuou, assustada, porque ela nunca tinha visto o irmão bravo com ela. Sempre ela conseguia tudo. Sempre ele cedia. Sempre. Mas não mais. Não depois daquilo. A sogra se aproximou da filha. Você precisa de ajuda, Melissa. Ajuda profissional. Isso não é normal. Isso não é amor de irmã. Isso é doentio. A Melissa olhou para a mãe, traída. Você também, mãe?
Você também vai ficar do lado dela? A sogra balançou a cabeça, triste. Eu vou ficar do lado do que é certo. E o que você fez, o que você disse, está errado. Muito errado. Melissa pegou a bolsa, as mãos tremendo, os olhos cheios de lágrimas. Olhou para o irmão uma última vez. Você vai se arrepender. Quando você perceber quem ela realmente é, vai se arrepender de ter me tirado da sua vida. E saiu, batendo a porta com tanta força que os quadros na parede tremeram. E quando o som dos passos dela sumiu no corredor, o Rafael desabou, literalmente. Sentou no chão, a cabeça entre as mãos, e chorou. Chorou como uma criança, como alguém que acabou de perder algo importante. Eu queria sentir vitória, queria sentir que tinha vencido, mas só sentia tristeza, porque ele estava destruído, porque a família estava destruída, porque nada mais seria como antes. Minha mãe se despediu discretamente. A sogra ficou mais um pouco, tentando consolar o filho, pedindo desculpas por não ter visto antes. E quando finalmente ficamos sozinhos, eu e o Rafael, ele me olhou, com os olhos vermelhos, inchados, perdidos. Me desculpa, foi tudo que ele disse. E começou a chorar de novo. Eu sentei no chão ao lado dele, peguei a mão dele. Eu não queria que fosse assim. Ele balançou a cabeça. Eu sei. Me desculpa por não ter acreditado em você. Me desculpa por ter deixado ela te maltratar tanto tempo. Me desculpa por ter sido tão cego, tão covarde. E ali, no chão da nossa sala, com meu barrigão de grávida, abraçada no meu marido quebrado, eu chorei também. Não de tristeza, não de raiva, mas de alívio, de libertação, de finalmente ser vista. 3 meses se passaram desde aquele dia. O bebê nasceu. Um menino lindo, saudável, perfeito. Lucas, nome que eu escolhi. Só eu e o Rafael. Sem interferência, sem pitaco, sem manipulação. A Melissa tentou falar com o Rafael algumas vezes, mandou mensagens, ligou, até apareceu na porta do hospital quando o Lucas nasceu. Mas o Rafael foi firme. Você pode ser minha irmã de sangue, mas você precisa de ajuda. E enquanto você não reconhecer o que fez, enquanto você não se tratar, você não vai fazer parte da nossa vida. Ela chorou, gritou, tentou fazer escândalo, mas a sogra, que finalmente tinha aberto os olhos, ajudou. Levou a filha embora, convenceu ela a começar terapia. E olha, eu não sei se a Melissa vai mudar, não sei se ela vai um dia entender o mal que causou, a dor que espalhou, mas eu sei que protegi minha família, protegi meu filho, protegi meu casamento. Não da forma como eu queria, não sem dor, mas protegi. O Rafael mudou. Ele se tornou um marido diferente, mais presente, mais atento, mais consciente. Ele entendeu que lealdade cega não é amor, que família não é sobre sangue, é sobre respeito. E que escolher a esposa não é trair a irmã, é honrar o compromisso que ele fez no altar. A gente faz terapia de casal agora, 2 vezes por semana. Para curar as feridas, para reconstruir a confiança, para aprender a ser uma equipe de verdade. A sogra me pediu desculpas, várias vezes. Disse que criou a Melissa com muito mimo, com muita permissividade e que não percebeu quando o comportamento da filha se tornou tóxico. Ela é uma avó maravilhosa para o Lucas, atenciosa, mas respeitosa, presente, mas sem invadir. E eu sou grata por ter ela ao meu lado, porque nem toda sogra reconhece os erros da própria filha. Nem toda sogra escolhe o que é certo em vez do que é confortável. Quanto a mim, eu aprendi que mulher não pode abaixar a cabeça, não pode deixar, não pode achar que está exagerando quando todo o instinto dela grita que algo está errado. Aprendi que confiar no seu taco, na sua percepção, na sua intuição, não é ser louca, é ser inteligente. Aprendi que algumas batalhas a gente precisa lutar sozinha, mesmo quando todo mundo está contra, porque no final, a verdade sempre aparece. Pode demorar, pode doer, mas aparece. E eu aprendi principalmente que humilhação não define a gente. O que define é como a gente reage a ela. Eu podia ter fugido naquele dia no estacionamento. Podia ter desistido do meu casamento, do meu marido, da minha família. Podia ter deixado a Melissa vencer. Mas eu escolhi lutar. Escolhi ser inteligente. Escolhi buscar provas, armar minha estratégia e expor a verdade. E foi a melhor escolha que eu já fiz na vida. Hoje, quando olho pro Lucas dormindo no berço que eu escolhi, com as roupinhas que eu comprei depois daquele dia horrível, com a decoração que eu montei do jeitinho que eu sempre sonhei, eu sinto paz. Sinto que venci. Não contra a Melissa, mas contra a versão de mim que aceitava ser pequena, contra a versão de mim que tinha medo de incomodar, de confrontar, de reivindicar meu espaço. Essa versão morreu naquele estacionamento, e no lugar dela nasceu uma mulher mais forte, mais segura,
mais consciente do próprio valor. Se você está assistindo isso e está vivendo algo parecido, eu quero que você saiba: você não está louca. Você não está exagerando. Se toda célula do seu corpo está gritando que algo está errado, é porque está. Confia no seu instinto. Busca provas se precisar. Mas não deixa ninguém te fazer acreditar que você é o problema quando você é a vítima. E principalmente, não abaixa a cabeça. Levanta, fica de pé e luta pela sua família, pelo seu espaço, pela sua dignidade. Porque você merece. Você sempre mereceu. Eu sei que muitas de vocês estão passando por situações com sogras, cunhadas, familiares do parceiro que não respeitam, que manipulam, que tentam destruir o relacionamento. E eu sei como dói. Sei como é se sentir sozinha, invisível, desacreditada. Mas eu também sei que você é mais forte do que imagina, que você tem mais poder do que pensa e que você pode, sim, reverter essa situação. Só precisa de coragem e estratégia e, principalmente, amor próprio para não aceitar menos do que você merece. Por favor, se essa história tocou você de alguma forma, se você sentiu que não está sozinha, deixa seu like e se inscreve no canal. Compartilha com amigas que possam estar precisando ouvir isso. E me conta nos comentários, o que você faria se estivesse na minha situação? Como você lidaria com uma cunhada manipuladora? Você já passou por algo parecido? Vamos criar uma comunidade de mulheres que se apoiam, que se fortalecem, que se ajudam a enxergar o próprio valor. Lembra, sua intuição não está errada, sua dor é válida e você merece ser tratada com respeito, amor e dignidade, dentro e fora da sua família. Não deixa ninguém te convencer do contrário. Você é importante, você é valiosa e você é muito, muito mais forte do que qualquer manipulador quer te fazer acreditar. Nos vemos no próximo relato e até lá, segura firme na sua coragem, porque você vai precisar dela, mas prometo, vale a pena.